Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês. Pessoal, eu ia passando e parei um pouquinho aqui para refletir, entendeu? Refletir um pouquinho aqui nessa sombra, nessa floresta, ficar aqui um pouco sentado e relembrar as coisas que aconteceu comigo, muitas coisas que aconteceram no passado que parece que é uma caixinha de surpresa que a gente guarda no peito e não sai do peito da gente, entendeu? Então, a palavra hoje é gratidão. Gratidão a cada um de vocês que sempre está aí do lado da telinha para dar força para a gente, para ajudar, fortalecer o trabalho da gente, entendeu? Então, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem hora que a gente passa cada momento na vida da gente, né? Que a gente fica pensando assim, meu Deus, como a vida é tão difícil, né? A vida é tão difícil, é tão complicado a gente viver nesse mundo de hoje, com tantas pessoas ruins, tanta maldade nesse mundo, entendeu? Tanta coisa ruim que a gente tá vendo no dia a dia nesse mundo, que a gente fica assim pensando. Assim, tem muitas horas que eu vou mentir não, eu começo a relembrar aquelas coisas, o sofrimento que eu passei na minha vida, e eu fico perguntando a Deus, Deus, eu agradeço tanto, Deus, por ter me botado no mundo, mas por que tanto sofrimento na terra, né? Tanto sofrimento nessa terra, nesse mundo a gente vê, tanta pessoa ingrata, pessoal, que tem nesse mundo. O mundo é cheio de pessoas ingratas. Tem muitas pessoas boas mesmo nesse mundo, mas a maioria é tantas pessoas ruins que é você ajudando ele de um lado e por detrás ele tentando enfiar a faca na gente por trás, entendeu? Então isso é tão complicado, pessoal. Você começa a lembrar, você começa a refletir, começa a tirar aquilo da sua cabeça, aquele fio, parece que uma caixa que você guardou tudo, aquela memória sua dentro da sua memória da cabeça, e começa a tirar aquilo da cabeça e você começa a refletir como que o ser humano é, entendeu? Então, pessoal, é tanta coisa na vida, entendeu, que a gente passa, que a gente fica com aquilo na memória da gente, lembrando, entendeu? Porque que o mundo é desse jeito, o mundo é tão bom, né? O mundo é tão bom a gente viver uma vida sadia, uma vida saudável, com boas amizades, né? Uma vida tranquila, sem problema. Então, pessoal, eu começo a pensar, a relembrar, entendeu? Como que é. Eu sou uma pessoa, pessoal, que eu sou sofredor demais. Eu já sofri muito na minha vida, gente. É que eu nunca contei para vocês e tem muitas coisas da minha vida. Se eu fosse contar, daria um livro. Aí tem muitas vezes que eu estou com a cabeça ruim, aquela coisa na minha cabeça, entendeu? Eu tive muita depressão no passado, pelo sofrimento que eu passei, entendeu? E aí muitas vezes eu estou assim com aquela deprimido, aquela coisa na minha cabeça, aquele peso na minha cabeça, entendeu, pessoal? Aí eu venho para esse lugar aqui, ó, para essa floresta, aí eu escuto só o som da natureza, entendeu? Eu escuto só o som, o barulho da natureza, o barulho dos pássaros, o barulho do vento, as árvores balançando. Aí muitas vezes ali eu tô com aquela coisa ruim na minha cabeça. Muitas vezes todo mundo tem problema, né, gente? Todo mundo tem problema na vida, não tem ninguém perfeito, perfeito é só Deus. Aí muitas vezes eu tô ali com aquela coisa ruim na minha cabeça, aí eu venho para aqui, aí eu me sento aqui, começo a ficar parado. Muitas vezes eu choro, entendeu? Às vezes eu tô com aquela coisa ruim, aquela mente ruim, aquela coisa na minha cabeça, pessoal. Eu vou e choro para tirar aquela mágoa do meu peito. Eu tenho muita mágoa de muitas coisas do passado, entendeu, pessoal? Então, às vezes você vê uma pessoa assim, aquela pessoa alegre, às vezes vê eu sorrir, vê eu brincar, que eu sou uma pessoa brincalhão, mas eu tenho tanta mágoa no meu coração, pessoal. Eu já sofri tanto na minha vida, entendeu? Eu já passei cada momento da minha vida que se eu for contar para vocês, vocês não acreditam que eu já passei na vida, entendeu? Aí muitas vezes a gente vem para aqui e começa a ficar parado, começa a relembrar aquelas coisas do passado que aconteceu na minha vida. E eu pergunto a Deus, Deus, por que isso aconteceu comigo, Deus? Por que eu nasci para passar por essas coisas? Mas depois eu começo a pensar e entender que todos nós na vida tem muitas coisas para nós passar e nós temos que agradecer a Deus por cada momento que nós vivemos, né, pessoal? Eu levanto os dias todo dia cedinho. E aí eu agradeço a Deus, faço o nome do Pai, agradeço a Deus
por Deus estar me dando esses olhos que brilham todos os dias para eu ver o mundo, as pernas que eu caminho todos os dias, né? E os braços que eu tenho para poder trabalhar e fazer meus objetivos e trabalhar para poder ganhar meu pão de cada dia para mim, para minha família, entendeu? Então, pessoal, é cada momento na vida da gente que a gente começa assim ficar relembrando e a gente passa aquele momento que a gente nem não tem nem palavra para falar para as pessoas, entendeu? Porque a vida não é fácil, a vida é sofrida. Pessoal, no tempo de infância eu sofri demais. Minha mãe brigava muito, mas meu pai bebia cachaça, meu pai maltratava muito a minha mãe. E lá em casa somos 8 irmãos, são 7 homens e uma mulher. Pessoal, veja quando vocês veem que eu tô olhando assim por lado, porque aqui, aqui já tem muita história, a gente já viu muita onça aqui por a região do centro, por aqui por perto. Então sempre que eu tô assim, às vezes eu venho para aqui, mas eu fico sempre esperto olhando, né? Só que o gato tá todo aqui para dentro, o gato entrou aí na mata, o gato tá todo aí para dentro. Aí às vezes eu venho para cá e fico olhando o gato, e o gato não passa para outro canto. Aí começo a ficar aqui e refletir com vocês, né? Eu fico sempre olhando, entendeu? Porque o mundo tem que ser esperto, tem que estar o olho sempre aberto, porque o mundo hoje é cruel, né? O mundo é cruel, tanto no ser humano como no animal selvagem. Então, pessoal, eu estou falando para vocês, somos 8 irmãos, é 7 homens e uma mulher. E aí, pessoal, minha mãe brigava muito, mas meu pai. E aí minha mãe pegava, saía correndo no mato, com medo de meu pai bater nela. Ela já tinha esse trauma disso já. E aí eu corria mais ela, um molecote, com 6, 7 anos mais ou menos. Aí eu corria para não deixar minha mãe sozinha. Eu pegava, corria mais a minha mãe no mato. E muitas vezes que a gente dormia no mato, entendeu? Dormia no mato, levando frio. Frio mesmo, foi um frio, nós dormíamos no mato às vezes, com medo de acontecer a tragédia, com medo de meu pai fazer alguma coisa com ela, né? E meu pai também ele ficava embriagado, né? Ele também não estava sabendo o que estava fazendo, que era embriagado quando ele fazia isso. Muitas vezes ia para casa de algum parente, dormia lá, voltava no outro dia, entendeu? E eu fui pegando aquilo na minha cabeça, pessoal. E hoje eu sou uma pessoa assim traumatizada, entendeu? Eu sou aquela pessoa traumatizada. Eu não sou aquela pessoa 100% normal, não. Tem hora que eu tô ali bonzinho, alegre, feliz, brincando, tudo de boa. Do nada, às vezes acontece, tem dia que eu amanheço com aquela tristeza, entendeu? Aquela tristeza dentro da minha cabeça. Eu fico nervoso, fico com aquela coisa ruim, entendeu? Aí muitas vezes eu saio para um lugar, saio para outro para me distrair, para poder tirar aquilo da minha cabeça, entendeu, pessoal? Então, é difícil, a vida é difícil demais. Então eu fiquei dentro de casa mais meus pais. Quando minha mãe separou do meu pai, eu, eu fui plantar as outras pessoas. Eu morei muito mais as pessoas de fora. Eu morei mais as pessoas de fora do que dentro da casa dos meus pais. Por causa que eles brigavam muito. E aí minha mãe largou meu pai, foi embora plantar minha avó. Aí ficou só meu pai e os meus 7 irmãos. Meu pai cuidou de nós tudinho. Meu pai foi um guerreiro. Ele lutou e ele fazia comida pra gente, trabalhava, fazia comida, dava a cada um seu prato de comida. Nunca deixou faltar as coisas pra gente, entendeu? E minha mãe foi contar minha avó e ficou a vida inteira lá, mas minha avó nunca mais voltou para casa, porque eles brigavam muito, né? Mas mesmo assim, nenhum quiseram acompanhar, todos acompanhando meu pai. E aí, pessoal, é, eu fui criando aquilo na cabeça, entendeu? Que não dava certo morar mais lá, por causa que eu ficava com medo do meu pai ficar com aquelas mesmas brigas que eles brigavam antigamente, no início, né? E aí, eu fui criado mais os outros. Eu passava um mês na casa de um, 2 meses na casa de outro. Eu já cheguei, já teve pessoa que eu cheguei a morar até quase 2 anos na casa de uma pessoa, entendeu? Na casa de uma pessoa de família. Ia pra lá e ficava na casa deles e me dava comida. Eu trabalhava só por a comida, pessoal, entendeu? Eu trabalhava a semana inteira só por um prato de comida. E aí eu estudava à noite, entendeu? Eu estudava à noite e trabalhava de dia. Aí eu sei que eu fui ficando desse jeito, morando mais um, morando mais outro, morando mais um, morando mais outro. Eu fiquei até meus 17 anos, sempre assim, morando mais os outros, na casa de um, na casa de outro. Não morei no tempo da infância muito na casa dos meus pais, não, por causa dessas coisas. E aí eu peguei esse trauma na cabeça. Teve um tempo que eu estava com a depressão tão forte que eu tive que passar várias vezes
pelo psicólogo, psiquiatra, entendeu? Fiz vários exames de cabeça, que às vezes o médico achava que era coisa que eu tinha na cabeça. E graças a Deus fazia exame e não dava nada, porque também eu tive 2 acidentes graves, pessoal, também, entendeu? Uma vez eu morava na Bahia, eu trabalhava numa empresa do japonês, e lá só trabalhava eu, assim, de família, eu sozinho. O resto era pessoas estranhas, entendeu? Era gente de todo lugar, trabalhava lá nessa empresa, lá no Luiz Eduardo Magalhães. E aí, pessoal, eu tava trabalhando um dia e aí era de tardezinha, eu vinha passando debaixo dos eucaliptos, que lá a empresa é toda rodeada de eucalipto, grande. A empresa inteira é rodeada de eucalipto, que é para poder o pessoal não vir roubar e entrar com o carro para roubar. Tem só a porteira, né? Mas a porteira tem cadeado a porteira com cadeado e durante a noite tem guarda armada a noite inteira vigiando, porque lá rouba muito, entendeu? Aí, pessoal, eu vinha passando debaixo das galhas de eucalipto, era mais ou menos 3 horas da tarde. Até me lembro, eu fico olhando assim, passando, porque dá um fio na minha cabeça, eu fico lembrando daquilo, entendeu? Fico com aquilo na cabeça com medo. Aí, pessoal, quando pensa que nós sentimos só atacada aqui, ó, nível da fonte. Pá, que me derrubou uma galha de eucalipto. Aí, no momento, eu achei que era alguém, né? Eu achei que foi alguém que tinha tacado um pau em mim por trás. E lá a gente trabalhava mais muita gente, né? Mais de 2.000 pessoas trabalhavam. Só que eu não tinha intriga com ninguém, nunca briguei com ninguém lá na empresa. Mas você sabe que o ser humano é cruel. A gente não vai saber como é que é o coração do ser humano, né? Que o ser humano é cruel, muitos. Aí eu sei que só deu tempo de olhar assim para trás. Aí eu vi que não tinha ninguém. E aquele sangão derramando sangue. E eu todo me tremendo, aquele sangão voava assim, ó, furou. Afundou os 2 ossos aqui para dentro, ó, o interno e o externo. Para dentro, afundou. Aí eu sei que começou a aparecer gente já na hora assim. Já me levou, me deixou sentado lá onde eu ficava no alojamento. E aí, pessoal, o pessoal não, sem deixar eu dormir, que se eu dormisse, né? Se eu chegasse a dormir, o sangue ia descer para dentro, né? O sangue ia descer para os meus órgãos e eu poderia morrer, né? Aí mandaram eu ficar só sentado assim, com a cabeça baixa e o sangue escorrendo. Aí deixa que o gerente estava longe, né? O gerente estava longe da empresa. O gerente da empresa ela é muito grande, né? Só com um negócio de lavoura de soja, algodão e milho. Aí, pessoal, eu fiquei sentado lá derramando muito sangue, muito sangue. Aí ligaram para a ambulância não podia vir buscar, porque dava 150 quilômetros da empresa onde a gente trabalhava na roça longe para Luiz Eduardo Magalhães. E era em outro município, entendeu? A gente trabalhava em outro município. Só que aí era longe. O pessoal só ia, todo mundo só ia para Luiz Eduardo, não ia para Formosa de Rio Preto, não. A gente trabalhava no interior de Formosa de Rio Preto, na divisa de Luiz Eduardo Magalhães, que é 2 estados da Bahia. E na divisa de Goiás. Aí, pessoal, eu sei que eu comecei a passar mal, e ligar ligeiro pro gerente vir para me levar ligeiro pro hospital, porque tinha que ter autorização dele, né? Porque eu trabalhava registrado na empresa, aí ele não poderia me levar sem autorização do gerente. Aí ligado pro gerente, eu sei que o gerente demorou, rapaz, acho que uns 20 a 30 minutos para chegar. Era longe, ele trabalha, a empresa é grande demais, foi uma fazenda grande, mais de 300 mil hectares de terra, plantação. Ela trabalha de seca a inverno, vira um ano pro outro, trabalhando sem parar direto, terra demais, trabalhando só com plantação. Aí o gerente chegou, me levou pro escritório, e aí mandou as meninas do escritório estancar o sangue, botaram várias faixas, pessoal, deu aqui, ó, e não tinha jeito não. Não estancava de jeito nenhum o sangue, era que nem que pegou uma veia na cabeça. Aí o gerente foi e disse, não, tem que levar ele às pressas para Luiz Eduardo, senão ele vai acabar morrendo. Aí eu sei que ele pegou, me botou na caminhoneta dele, me levou e foi conversando comigo, para ver se eu não conseguia dormir, que se dormisse era pior, não teve jeito, né? Quando chegou bem pertinho do hospital, eu esvaí de sangue, já estava todo branco, todo me tremendo. Só deu tempo nós dar entrada na UPA, eu desmaiei, vomitando, só sangue puro, entendeu? O sangue começou a descer. Aí eu comecei a vomitar só sangue puro. Aí pronto, pessoal, ali eu já não vi mais nada. Não vi mais nada não. Não vi mais nada, aí eu sei que quando eu já estava em outro hospital, em outra cidade, em Barreiras, na Bahia, entendeu? Eu já estava internado em outra cidade, em Barreiras, na Bahia.
Já tinha me levado para outra cidade. 100 quilômetros de uma cidade para outra é 90, se eu não estou enganado. Me levaram para lá. E aí, pessoal, e eu sozinho, não tinha ninguém para ficar mais eu, nem um parente, nem ninguém. E eu fiquei lá internado sozinho, teve que me internar, porque não tinha ninguém, me internaram, jogaram, me deixaram lá jogado que nem um bicho, entendeu? Porque não tinha ninguém da família para cuidar de mim, né? Eu sei que eu fiquei lá jogado, eu fiquei lá internado, jogado lá no hospital. Quando eu me acordei, quando eu tornei, eu estava lá sozinho no hospital, internado, os médicos cuidando de mim. Aí eu fiquei um bocado de dia no hospital, não teve ninguém para me visitar. Eu estou dizendo a você que eu sou uma pessoa sofrida. Não teve ninguém para ir me visitar. Eu sei que aí lá a empresa, como ela não é boba, né? A empresa deu entrada no hospital lá comigo, dizendo que não foi acidente de trabalho não, que eu estava fora do horário de trabalho e aí me acidentei. Mas não deixa que não foi, eu estava trabalhando. Mas a empresa, com medo de me indenizar, né? Acontecer alguma coisa e me indenizar, falou que eu não estava no horário de trabalho. Aí eu sei que eu fiquei encostado pelo INSS durante 3 meses só. E aí depois eles já me liberaram para voltar a trabalhar. E aí eu voltei para trabalhar, mas a empresa queria me mudou de função, né? Aí eu fui pedir conta. Eu pedi conta na empresa. Pelo jeito eles me mandaram embora, não me mandaram. Aí eu pedi conta na empresa, entendeu? Eu digo, não, eu vou descansar, agora eu vou descansar minha mente, vou recuperar meu sangue perdido e meu tempo que eu perdi. Aí eu sei que eu peguei e saí da empresa, né? Recebi um acerto pouco, não acertaram comigo direito. Aí eu peguei e fui embora para minha região, onde eu morava, longe. Aí fiquei um tempo parado, só gastando o dinheiro que eu tinha ganhado, né? E recuperando, tomando vitamina, tomando coisa para poder voltar ao normal, que eu sofri demais, pessoal. Eu quase morri. Aí eu sei que foi na época que eu casei, né? Eu comecei a namorar de novo nesse tempo. Aí casei, eu já tinha separado da minha primeira esposa, né? Aí eu fui comecei a namorar com essa esposa minha da agora, eu fui casando. A gente casamos depois que eu saí da empresa lá. E aí a gente veio-se embora para Minas Gerais e eu tô aqui até hoje, né? Mas aí eu sofri outro acidente de novo aqui, entendeu? Eu sofri outro acidente aqui de novo. Eu sofri um acidente de carro, que meu carro esbagaçou, entendeu? A menina pegou eu de cheio no carro dela, vinha ela e outra de carro. E ela me pegou assim na rua que eu ia, me pegou, me jogou tão longe que meu carro estava fazendo pirueta, entendeu? Dentro no beco da rua. E aí pegou meu carro, bateu na parede, meu carro ficou todo amassado, não prestou mais para nada. E o delas, a pancada foi tão grande que o motor veio para trás ali no pé delas, onde acelera ali. Deu perda total, tanto delas como o meu. Aí Deus é tão bom que eu não senti nenhum arranhão, entendeu? Eu não senti nenhum arranhão. Eu tenho muita fé em Deus, pessoal. Eu acredito muito em Jesus. Eu não senti um arranhão. E meu carro ficou todo esbagaçado. O pessoal disse que ali foi milagre que Deus fez na minha vida. E aí ela sentiu, ela amarrou outra, né? Uma trincou o dedo, parece que outra cortou a testa. E eu não senti um arranhão, graças a Deus, pessoal. Então por isso que eu sou muito grato a Deus, entendeu, pessoal? Muitas vezes eu digo que nós temos que ser muito grato a Deus por nós estar vivendo, nós ter essa felicidade de estar convivendo, entendeu? Hoje, eu vejo que o mundo hoje é difícil, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias da nossa vida. Por a gente estar com saúde, estar bebendo, estar comendo com seu próprio irmão, seus pés, andando, trabalhando, entendeu? Mesmo que a gente passe por dificuldade, meus amigos, mas a gente tem que agradecer a Deus, porque feliz daquele que está vivo hoje, está comendo, está bebendo, está trabalhando, está curtindo a vida, está fazendo um curto, outro não curto, é assim, cada um tem seu sistema de viver, né? Mas eu digo assim, nós temos que agradecer a Deus. E eu vejo que tem muita gente que tem tanta saúde, né? Tem tanta saúde na vida, e mesmo assim não agradece a Deus pela saúde que tem, entendeu? Pela vida que está vivendo. Então, graças a Deus, agradeço a Deus que eu tenho saúde, graças a Deus. Tenho uma família que também, graças a Deus, sadia, uma família que nós convivemos bem, graças a Deus. Então, a gente tem que agradecer a Deus todos os momentos da nossa vida, entendeu? Então, como eu falei para vocês, eu passei aqui, vim me refletir, vim sentar aqui nessa sombra. Agora eu vou descansar um pouco, vou me deitar um pouco, enfiar a minha cabeça, escutar só o som da natureza e, e relembrar muitas coisas que eu passei na minha vida, que a minha infância foi só de sofrimento. Tem mais coisas piores que eu vou falar para vocês depois, quando eu gravar outro vídeo, eu vou falar para vocês, porque aí eu não sei como é que tá, aí eu tô sozinho, né? Eu vou ver depois quantos minutos já tá para mim encerrar, para não ficar tão longo o vídeo.
Mas, e as pessoas não assistem todas, né? Tem pessoas que assistem, mas a maioria não assiste. Mas eu tenho tanta coisa na vida para falar, pessoal. Tanta ingratidão que as pessoas já fizeram comigo, que você começa a lembrar e você fica triste, pensando, meu Deus, por que, que as pessoas são assim? Eu sou uma pessoa tão burra, que ajudei a tanta gente nesse mundo, e quando eu precisei, as pessoas viram as costas para mim, entendeu? Então, a vida é desse jeito. A vida é cheia de trancos e barrancos, cheia de desafio, mas nós temos que agradecer a Deus todos os dias da nossa vida. Porque eu tratei essa depressão minha, entendeu? Eu sou uma pessoa que sofri muito na vida, mas graças a Deus eu creio que eu tratei. Não tratei 100%, mas eu tratei, eu acho que no máximo 70, 80% da minha depressão. Porque eu sofria demais. Era só chorando, era com aquele sofrimento. Eu não, em todo lugar para mim, nenhum lugar prestava, não queria conviver com ninguém do meu lado. E graças a Deus eu sou uma pessoa feliz, entendeu? Só que tem hora que eu falei, tem momento que eu fico ali triste, triste, mas acontece, é a vida, né, pessoal? É a vida. É a vida. Então, eu vou olhar aqui um pouquinho como é que o vídeo tá longo para me terminar, para vocês não ficar com o vídeo tão comprido, pessoal, tá? Pessoal, eu vou encerrar o vídeo, porque já tá com 21 minutos, tá? Então, pessoal, gratidão a Deus e a cada um de vocês que está sempre aí ouvindo as minhas palavras, pessoal, que vai assistir meu vídeo, ouvir minhas palavras. Eu agradeço a Deus, primeiramente, a cada um de vocês, que Deus dê muita paz, saúde, felicidade. Eu sei que muitas pessoas que vai vir aí, alguém já deve ter passado por isso na vida, né? Por esse debate que eu estou falando, por esse sofrimento que eu estou falando, entendeu, pessoal? E você deixa nos comentários, tá? E quem não for inscrito, já chega, já se inscreve no canal, aperta o sininho de notificação. Sempre que eu gravar vídeo, vai chegar vídeo para você aí contando o relato da minha vida, mostrando o trabalho do dia a dia, o que a gente faz. E cada pessoa tem uma coisa para falar, tem um relato para falar, né? Tem muitas pessoas que têm vergonha de falar, mas eu sou aquela pessoa justa, humilde e verdadeira. Eu não tenho vergonha de falar nada da minha vida para ninguém, porque vergonha faz é mentir, né? A gente tem que ser humilde, verdadeiro, honesto e ser aquela pessoa sincera. Nem 100% da pessoa vai contar para ninguém, porque não pode, realmente não pode, né? Mas tem coisa que você fala para você desabafar, distrair da sua mente, o que você já passou na sua vida, né, pessoal? Então, a vida é assim, a vida é passageira. A vida é um vulto que vem e passa e apaga e você fica só na lembrança, né? Então, é isso que eu tenho que falar para vocês. Gratidão a Deus e a cada um de vocês, tá, pessoal? Não dá para eu falar mais por causa que o vídeo fica muito comprido. E que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Fiquem todos com Deus, um abraço. E eu vou encerrar o vídeo aqui. Inscreve no canal quem não for inscrito, aperta o sininho de notificação. E vamos que vamos, pessoal, lutar pela nossa vida até o dia que Deus permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço.